se você é a favor ou contra isso. E segundo, se você sabe o que foi votado ontem, até para eu aprender um pouco, porque eu não tive tempo para estudar. Estou vendo 1 milhão de coisas, não dá para ver tudo no detalhe. Eu estou começando a entender o que foi votado ontem a partir de ontem de madrugada. Porque, de fato, a minha cabeça está nessas urgências. O drama da pandemia, né, o desastre de termos o Ministério da Saúde ocupado por um general da ativa e que ocupou todo o corpo técnico do Ministério da Saúde com 23 militares, nenhum deles, a partir do ministro, com qualquer experiência em saúde pública. E a diferença entre um Ministério da Saúde, um governo preocupado em linha com as melhores práticas indicadas pela comunidade científica, pode ser 100 mil pessoas que vão deixar de morrer ou vão morrer. Portanto, a minha cabeça está muito comprometida com isso. Estou assim, absolutamente preocupado com a destruição dos empregos e das empresas brasileiras. Isso também é uma fatalidade que pode ser revertida ou atenuada em larga escala. Entretanto, ontem à noite eu comecei a sentir cobranças aqui, porque o meu irmão, o senador Cid Gomes, né, votou a favor desse marco, esse novo marco do saneamento. Aí eu preciso agora, se você me permitir, não era a pergunta, mas assim, ó, eu preciso que as pessoas entendam bem que o senador Cid Gomes não precisa, não deve e não vai fazer consulta a mim para exercitar o mandato dele. O Cid Gomes é um homem de Estado de altíssima qualificação, tem uma vida de extraordinárias realizações, tem espírito público, é absolutamente honrado, e ninguém duvide que o voto dele sempre será explicado em linha com as convicções republicanas e de interesse popular verdadeiro na cabeça e na convicção dele. Portanto, ele não me perguntou, não precisava me perguntar, porque ele é senador e eu não sou senador. Então, vamos ter clareza disso. Entretanto, eu fui estudar de madrugada para cá, e aí tem algumas mentiras. Tem uma turma que está no não li e não gostei. Então tem a turma do não li e não gostei, que é, infelizmente, consequência de um debate político vil, pusilânime, que faz uma aposta no preconceito e na ignorância das pessoas. A minha aposta é na inteligência das pessoas. Por isso eu me obrigo a falar mais, a explicar, a mostrar para as pessoas. Então tem a turma do não vi e não gostei, que eu considero de boa fé. Entretanto, tem a turma da mentira, pura e simples. Aí começa agora a mentira. O marco regulatório que foi votado ontem privatiza a água? Mentira. Por que é mentira? Porque não precisa marco nenhum para privatizar a água no Brasil. Hoje, a legislação brasileira já permite a privatização, desde que haja uma lei, se a concessionária for do Estado, uma lei estadual, se a concessionária for originalmente do município, que é a quem pertence a outorga por deliberação constitucional, é dos municípios. Eles também podem privatizar dependendo de uma lei. Então, ontem não houve votação de privatização. Mas como? Estão dizendo que sim. O que aconteceu ali até agora? Eu estou estudando ainda, tenho vários especialistas me ajudando, porque eu costumo dar opinião qualificada, não pela minha inteligência, mas porque consulto quem entende melhor, porque eu não estava dedicado a refletir sobre isso. O que aconteceu ontem? Aconteceu ontem uma inovação que eu percebi até agora. Qual é a inovação? É que os municípios que têm a titularidade da água e esgotamento sanitário, do saneamento básico, por outorga constitucional, se eles quiserem, por mera lei municipal, eles podem entregar essas companhias municipais, ou serviço municipal que não exista, para uma companhia estadual. Essa lei determina agora que eles não podem entregar pura e simplesmente a companhia estadual, seja ela pública ou privada, que os municípios agora estão obrigados a licitar. E essa licitação não exclui companhias públicas de competir. Então, isto não privatiza nem deixa de privatizar. Facilita para os municípios, eventualmente isso pode ser um erro, enfim, podemos discutir isso, mas é mentira que esse marco regulatório privatiza a água, privatiza o saneamento básico. Não existe nenhuma inovação nessa direção. A outra inovação que eu considero razoável é que permite que consórcios de municípios se reúnam para fazer uma companhia só. Isso também é uma coisa nova, porque a outorga constitucional é para município pequeno. E o imobilizado de uma estação elevatória, de uma estação de tratamento, é muito caro. Então, a esmagadora maioria dos pequenos municípios brasileiros não tem. E agora essa lei permite, portanto, é uma inovação interessante, não necessariamente privado, público mesmo, a concessão permanece pública e tal. E aí, o que vamos agora no exame? Eu fui governador do Ceará, a minha opinião agora sobre privatização. Eu governei o Ceará. A minha companhia do Estado do Ceará é pública.
E eu fiz a maior obra de saneamento básico do Brasil. Eu peguei Fortaleza, que é a quinta cidade brasileira, com 13% dos domicílios, e deixei com 67% dos domicílios com saneamento básico, água e esgotamento sanitário. Portanto, e tudo público, com investimento público, nunca privatizamos, nem sequer, porque é uma companhia lucrativa, mas nós usamos esse lucro para fazer subsídio cruzado, cobrar tarifa social em alguns lugares e financiar, sem aumento de tarifa, os municípios deficitários. Segue sendo assim. O Cid governou o Ceará por 2 mandatos. Nunca privatizou nada e me bate o recorde de saneamento básico feito com dinheiro público, garantindo, porque Fortaleza cresceu muito, ninguém fez tanto quanto nós fizemos. Eu fiz o saneamento de Juazeiro do Norte, o Cid fez o saneamento de Sobral, tudo com o órgão por Cid, foi prefeito de Sobral, o serviço lá é público municipal. Não tem negócio de economia mista, inclusive, é uma autarquia 100% pública. Portanto, o Cid nunca foi a favor, e na declaração de voto dele, ele diz que é a favor da manutenção pública do serviço de saneamento básico. E não é por preconceito, é por algumas questões que você acabou de destacar, que eu vou repetir. O saneamento básico é um valor que só vale se tiver para todos. Mas não é só porque é justo que tenha para todos, é que o Vibrião da Cólera não conhece, não é? Não, vamos pegar o Rio de Janeiro. Você tem uma rua que separa a Rocinha de São Conrado. São Conrado é o condomínio, é o bairro mais rico do Rio de Janeiro, ou um dos mais ricos, onde mora a grande burguesia brasileira do Rio de Janeiro, e do outro lado está a Rocinha. Se eu faço saneamento básico em São Conrado e não faço na Rocinha, o Vibrião da Cólera vai atravessar a rua por baixo ou por cima e vai contaminar São Conrado. Então é uma grande bobagem imaginar. Segundo, privatizar. Aí depende da molecagem que está em vigor ou não no Brasil. Por quê? Se a gente privatizar com as concessionárias privadas remunerando o imobilizado e assumindo o compromisso com a universalização e com uma tarifa social, né, com subsídio cruzado para o pobre, como hoje as companhias públicas fazem, a SEDAI faz, a Copasa em Minas Gerais faz, a CAGES do Ceará faz, eu não vejo problema. Só que isso é mentira, não vai acontecer. Nenhuma empresa privada vai remunerar o imobilizado de... Imagina, o Rio de Janeiro era a capital. Se você anda no Rio de Janeiro, ali no Jardim Botânico, onde eu morei, as tampas de esgoto, ali embaixo, quem for observar agora, vê lá, governo federal. Porque o saneamento básico foi feito ali no começo, ainda com Dom João VI começou. Você imagina se alguma companhia privada vai indenizar esse imobilizado centenário, não é? E aí eles querem o imobilizado de graça e ficar pela manutenção. E a manutenção vai dar um problema, como você já falou, de 2 naturezas. Primeiro, nós precisamos dramaticamente economizar água e diminuir a emissão de poluentes. A companhia privada vai querer vender mais água e que mais esgoto seja produzido para que ela fature, porque essa é a lógica do seu faturamento. E a segunda grande questão é que, na hora de fazer o subsídio cruzado, ela não vai fazer manutenção das áreas pobres. Gradualmente, as áreas pobres vão decair e esgoto é o seguinte, ou faz manutenção todo dia, toda hora, ou simplesmente ele deixa de existir em poucos meses. Isso, aqui quem já fez muito saneamento básico, porque tem infiltração, tem não sei o quê, as pessoas ligam água de esgoto na galeria pluvial, é um inferno. Se você não tiver o setor público ali preocupado com outra coisa que não seja lucro, isso vira uma tragédia muito grande. Aí vai privatizar o aquífero Guarani, não tem nada na norma que permita isso, nada, zero. Eu vou ler de novo, são 26 artigos, mas não tem nada. Privatizar as águas da Amazônia, pica, não tem nada, pura mentira. Né? E, infelizmente, feita por gente que privatizou o Estado, que entregou a Caixa Econômica para o Gedel, entregou Furnas para o Eduardo Cunha, entregou o Porto de Santos para o Michel Temer. Esses bandidos que desmoralizaram as estatais brasileiras na roubalheira é que estão espalhando esse terror aí, desqualificando gente que é séria. Volto a dizer, o Cid governou o Ceará por 2 mandatos, aliados nossos governam o Ceará por mais 2 mandatos, eu governei lá atrás e nunca privatizamos nada, de coisa nenhuma companhia, quanto menos de esgoto. Portanto, é completamente mentirosa esse terror.